Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai falar sobre Yu Yutani. Yu Yutani, que é uma estudante exemplar, uma estudante bem exemplar, que para chamar a atenção da presidente do comitê de disciplinar da escola, a Tori Mizutori, nossa, cada nome, né? Mas tá de boa, decide se transformar em uma bad girl. E o que é uma aluna exemplar com ótimas notas começa a agir como uma delinquente, né? Começa a agir como Mike, uma delinquente. Mas suas tentativas são repletas de atrapalhadas, por ela não tem jeito para o papel. A Tori, por sua vez, descobre a farsa e em vez de repreendê-la, começa a provocar e tratar a Yu como um animalzinho de estimação. E estou falando de Bad Girl. Então já solta dando like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio, né? Nesse episódio, vemos que a Yutani acaba lá, ela tá sempre na frente da escola e sempre observando a Mizutori, né? E ali ela tava querendo conversar com ela, só que ela tem um pouco de vergonha de conversar com a Mizutori. Ela tava com um pouco envergonhada de conversar com a Mizutori. Até que sua amiga, né? A sua amiga. Calma aí, calma aí, calma aí. Pronto. A sua amiga, deixa eu ver, Suzy. A sua amiga Suzy estava aparecendo ali, né? Suzu, eu acho que é Suzu. É, Suzu. Sua amiga Suzu tava ali parecendo, a própria Mizutori acaba vendo a Suzu e indo lá cumprimentar ela, falando que o cabelo tava bonito. Só que ela não. Ela passou pela Yutani, só que a questão é. Ela cumprimentou, mas cumprimentou muito baixo, por quê? Porque ela não sabe, ela tem muita vergonha, né? E no dia seguinte ela aparece com cabelo pintado, cabelo a parte de trás do cabelo pintado, parece com piercing, né? Na orelha, em um estilo completamente diferente do dela. Apesar de que o piercing era só um grampo, né? Era só um grampo que ela poderia tirar e colocar a qualquer momento. Porque ela não é doida de furar a orelha e pôr um piercing, né? Eu também não sou doido de colocar um piercing, né? Um piercing. Mano, imagina a dor que você deve sentir na hora que você tá colocando o piercing. Ainda mais aqui ou aqui na orelha. Deve doer pra caramba, né? E tatuagem também são, pra mim, são duas dores excruciantes. Por que tatuagem é uma dor excruciante? Porque são agulhas de tinta, são agulhas penetrando a sua pele. Se eu já não gosto tanto de tomar, eu tomo vacina por obrigação, por saúde, entendeu? Se uma agulhada pra mim já dói, né? É uma agulhadinha, não, entrou, já era. Dói um pouquinho, um pouquinho. Imagina você ficar sentado 2 ou 3 horas na cadeira, na maca de um tatuador, ele com a máquina assim, pintando sua pele, tipo, furando sua pele pra fazer o desenho. Deve doer pra caramba, cara. Mas, e piercing também. Piercing o cara tem que furar a tua orelha, tem que furar o teu nariz e colocar lá a bolinha do piercing ali, pronto, acabou. Mas, mano, deve doer pra caramba, cara. Deve doer pra caramba, cara. Você é louco. E a própria Yutani estava fazendo de tudo para ser notada por ela, né? No outro dia ela apareceu toda parecendo uma delinquente, ela passa pela escola. A Mizutori, né, acaba vendo que ela estava completamente diferente, que ela estava usando o cabelo, piercing, cumprimenta ela, fala com ela, o que deixou a própria Yutani um pouco feliz que isso estava acontecendo, né? Ela estava um pouco feliz que a sua veterana cumprimentou ela, a própria Mizutori cumprimentou ela, né? Só que ao falar para a Suzu ficou com um pouco de ciúmes dela. Por quê? Porque a Yutani só tava falando na Mizutori, né? E parece que a própria Suzu é um pouquinho, digamos assim, apaixonada, tem uma certo amor não correspondido pela Yutani. Para mim, eu acho que é basicamente isso. E ali dentro do ônibus, e ali antes de ir pra escola, ela começa a contar a história de como ela tentou ser uma delinquente, mas acabou fazendo bem para todo mundo. E ali dentro do ônibus, ela não sabe, ela acaba encontrando a Mizutori ali dentro do ônibus.
Eu acho que a própria Mizutori acabou vendo ela. Só que a questão é, ela estava tentando buscar alguma forma de fazer alguma delinquência ali dentro do ônibus. Só que ela não conseguiu. Ela ligou para sua amiga, pediu alguma sugestão, mas não vinha nada de legal que ela pudesse fazer como uma delinquente, né? E ela começa a borrar a janela do ônibus e fazer um desenho lá. Quando ela vê uma velhinha olhando para ela, ela decide ceder o seu lugar. Só que a questão é, a Mizutori também fez a mesma coisa, que fez as duas se verem. E ali elas conversam, né? E por ver, com certeza por ver essa tentativa de ser uma delinquente, ela pede pra ser amiga, porque ela tava praticamente vendo a Yutani como um cachorrinho, né? Tava vendo ela como um cachorro, tanto que ela, depois disso, elas viram amigas, só que a Yutania começa a correr de tanta vergonha, porque ela tava sendo amiga da pessoa que ela mais admirava, né? E a própria Suzu estava com ciúmes e por conta disso, ela foi comprar alguns doces para pedir desculpas para a própria Yutani, por causa de uma coisa que ela disse e tudo mais. A própria Yutani também foi comprar algo para a Suzu, né? Só que a Suzu acaba encontrando a Mizutori lá, que ela tinha comprado doces para ela também e orelhinhas de cachorro, né? E a própria Suzu fala que a Yutani aceitaria qualquer coisa da Mizutori, não importa o que seja, se fosse terra, se fosse bosque, se fosse qualquer coisa, né? Ela aceitaria, né? E é realmente verdade. Ela acaba entregando o doce e a Suzu acaba confiscando a orelha e a coleira de cachorro. Só que a própria Mizutori acaba falando o objetivo daquela coleira e da orelha de cachorro, né? Por quê? Porque ela tava achando que as meninas estavam se pegando, né? Tava achando que a Suzu e a Mizutori estavam se pegando, ou seja, isso seria uma traição para ela. Só que quando a Mizutori fala que aquela orelha e aquela coleira eram para a própria Yutani, ela desmaia com o nariz sangrando. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.